Hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Eu estou focado em Jesus, focado em Deus e alinhado com o Santo Espírito. Meu coração com expectativa, sem medo do que está por vir. Sem desculpas, você é a resposta. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos então à nova série de mensagens da Igreja da Cidade, com o tema Você é a Resposta. Uma mensagem que está baseada nas Escrituras Sagradas e também está inspirada num livro. O profeta é Elias e o livro Reis. E também o livro que aparece aí no seu vídeo, do pastor Marcelo Toschi, Você é a Resposta, publicado pela nossa editora Inspire. Então eu quero desafiar você também a comprar o livro do pastor Marcelo Toschi, editora Inspire, e ler o livro Você é a Resposta. Na verdade, a essência é: eu e você somos a resposta de Deus para esta geração e para este tempo. Esse espírito do profeta Elias, de perturbador, de questionador, de insatisfeito com o status quo, deve então estar nos acompanhando. Se você quiser depois ler 1º e 2º Reis, você vai encontrar a história de Elias. Elias, profeta do Velho Testamento. Depois que Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que unificou todas as tribos de Israel, passou para o seu filho Salomão, que governou durante 40 anos em paz, manteve o país unido, construiu o templo sagrado ao Senhor em Jerusalém. Veio então o pecado. E aí, com a liderança do rei filho de Salomão, Roboão, veio a divisão dos reinos, Reino Norte e Reino Sul. O Reino do Sul, o Reino de Judá, ficou fiel ao Senhor, mas o Reino do Norte, ele se desviou dos caminhos do Senhor e seus reinos começaram então a separar. O Sul, o Reino de Israel, com capital em Jerusalém e Judá, ficou fiel ao Senhor. E o Reino do Norte, com capital na Samaria, sob a liderança de Acabe, voltou a práticas do tempo cananita de Israel. E neste tempo Deus levanta um profeta para questionar o rei Acabe, que é Elias. Elias, o profeta que discipulou e gerou Eliseu. Elias, o homem que trouxe fogo do céu e aniquilou os profetas de Baal, que quando terminou a sua jornada foi levado num redemoinho de fogo, com carro e carruagens de fogo aos céus. Este homem extraordinário, Deus usou de forma poderosa num tempo de paganismo e iniquidade em Israel para fazer o Senhor conhecido. Então, bem-vindo a esta série de mensagens, Você é a Resposta. E a primeira mensagem desta série: onde estão os Elias desta geração? É uma chamada a mim e uma chamada a você. Durante essa série, queremos que você participe conosco. A segunda mensagem será a obediência, a chave para a resposta, ousadia para ser boca de Deus na terra, coragem para
realizar o extraordinário, a fé que move o sobrenatural e a sexta e última mensagem, o coração alinhado ao céu. Então, as 6 mensagens que você participe. Bem-vindo a esta série. Em consonância ao que está em João capítulo 14, verso 12, está escrito: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa. Meu irmão e minha irmã, o tempo de Elias passou, mas o legado de Elias permanece. Jesus, ele nos chama a crer nele, confiar nele e realizar coisas grandiosas. Você é a resposta, então não se esconda atrás de algo que, por estar há muito tempo passado nas Escrituras, que não tem a ver com você hoje. A palavra de Deus é viva, então o que Elias viveu, também nós precisamos receber e viver. A palavra é viva, Jesus nos chama a esta palavra viva. Então, vamos vivê-la hoje. Eu e você somos resposta de Deus. Como Elias foi o profeta, resposta de Deus para a geração lá 4.000 anos atrás, quase. E hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chama a este tempo fazer a diferença. Você é a resposta de Deus para esta geração. Nossa geração precisa de jovens, adultos, homens e mulheres com espírito inquieto. Certa ocasião, o rei Acabe, ele confrontou Elias dizendo: então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: você é o mesmo perturbador de Israel? Perturbador de Israel. Dentro do contexto dessa mensagem, meu irmão e minha irmã que me acompanha nesse vídeo, você está recebendo um elogio se você é confrontado assim também. Na perspectiva de Cristo, nós somos também aqueles que estão chamados aqui nesta terra para confrontar o status quo e mudar a realidade. A igreja é a resposta, os discípulos são a resposta. Eu e você somos resposta de Deus. Qual seria a sua reação se estivesse no lugar de Elias quando confrontado pelo rei Acabe? É você o perturbador de Israel? Pense comigo. O número de cristãos evangélicos no Brasil, segundo o último censo de 2010 do IBGE, aponta para 22% da população. Há uma perspectiva de que em 2020, quando vai sair agora o próximo censo 10 anos depois, é que esse número já esteja para mais de 30%. Então, somos chamados a realmente ser sal da terra e luz do mundo, tempero para esta geração e transformação desta nação. Porque você é a resposta. Você está salvo em Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, precisa ter também esta paixão, esse espírito profético que estava sobre Elias. Se estamos crescendo tanto, se a nossa fé em Jesus consiste em viver o Evangelho, para declarar o Evangelho e mudar realidades, então eu creio que Deus tem um propósito de que cada um de nós sejamos mais do que uma estatística na declaração do IBGE do país, sejamos pessoas que transformam a nossa nação, lares transformadores para transformar. Um pouco do contexto de Elias. É muito importante entender tudo o que estava acontecendo nos dias de Elias, para assim trazermos do então para o hoje. Primeiro, o rei de Israel era Acabe, como eu falei, filho de Onri, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi pior do que os que o antecederam. Ele não apenas andou no caminho, ele não só não andou no caminho que Jeroboão trilhou, ele conseguiu desobedecer e ser muito pior aos olhos do Senhor, como ele casou com uma outra mulher pagã, uma mulher dos sidônios, chamada Jezabel. Era uma sacerdotisa de Baal. Acabe, influenciado por Jezabel, serviu e adorou Baal, antigo deus cananita.
construindo-lhe templo em Samaria e levando a nação de Israel ao pecado. Foi um período muito triste para a nação de Israel, pois eles passaram a viver um tempo de adultério espiritual diante do Senhor, afastando-se totalmente do Senhor. Então, Acabe já era um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. Fez o país estar mais longe do que o rei anterior. E aí casa com uma mulher que também lhe influencia para ser ainda mais distante do coração de Deus. Os sidônios acreditavam que Baal tinha atuação sobre o ciclo de suas colheitas. Sendo assim, o povo de Israel também começou a adorá-lo, adorando e acreditando que eles poderiam então ter os melhores resultados nas suas colheitas se servissem a Baal. Para manter essa prática, Jezabel mantinha o território de Israel mais de 450 profetas falsos de Baal que serviam a Baal. Enquanto servia esse Deus pagão, os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos e mortos. Aqui nós temos um outro problema. Aí, não só por servir a Baal e colocar esses 450 profetas de Baal, começaram a perseguir quem eram os profetas do Senhor. Foi nesse contexto que Deus levanta um profeta chamado Elias diante da nação de Israel, porque Deus não se deixa escarnecer. Nem sempre somos chamados por Deus para um desafio, quando as circunstâncias à nossa volta são tudo ótimo. Na verdade, muitas vezes somos chamados como respostas para situações difíceis da vida. Será que você está vivendo um momento assim? Será que hoje está tudo meio confuso na sua vida, na sua família, no seu bairro, na sua realidade, e Deus te levanta para colocar ordem no caos? Deus nem sempre nos chama no momento em que está tudo estável. Quais seriam então as bases para que pudéssemos fazer a diferença na sociedade? Você é a resposta, inspirado na vida de Elias, para botar ordem ao caos, fazer a diferença, como Jesus veio ao nosso mundo e mudou a nossa história. Hoje, no século 21, você é chamado a fazer essa diferença. Um Elias desta geração, primeira coisa, vive sua identidade de filho. Romanos capítulo 8, verso 15 a 17 está escrito: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, que também participemos da sua glória. O nome de Elias trazia identidade, porque Elias quer dizer: só há um Deus, Yahvé. Só Yahvé é Senhor. Então, é assim que você é chamado também. Primeiro de tudo, você tem que ter a certeza, a identidade de quem você realmente obedece. Quem é o seu pai, de quem você é filho. Tudo estava um caos, era uma sociedade politeísta. Israel estava contaminado com os deuses pagãos dos sidônios e de outros deuses daquela região cananita, mas Elias era servo de Deus. Ele sabia quem era o seu pai. Para você lutar, você tem que saber quem é o seu pai. A sua identidade de filho fortalece. Você é filho e, como filho, é um verdadeiro herdeiro e filho de Deus. Se, ao contrário do que muitos dizem, só é filho quem nasceu de novo, só é filho quem é selado com o Espírito da promessa, então você tem isso pela palavra de Deus. Mas se você ainda não é filho de Deus, você tem a oportunidade de mudar completamente a sua vida. Você pode entregar sua vida a Jesus e se tornar filho amado de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Então, como filho, temos que ser semelhantes ao nosso Pai. O que é isso? É pensar como o Pai pensa, falar como o Pai fala e agir como o Pai age. Você é filho amado de Deus. Pense como seu Pai, fale como seu Pai, haja como seu Pai. Elias era um profeta que tinha convicção de quem era o seu pai. Por isso, lutou contra Acabe, lutou contra Jezabel, lutou contra os 450 profetas de Baal, lutou para restaurar o culto em adoração monoteísta ao Senhor, restaurar a adoração no norte de Israel. Você, aqui no Brasil hoje, é chamado também para restaurar altares, colocar coisas no lugar. Então você é a resposta em nome de Jesus. O que Deus está te mostrando? Não se esqueça, vai lutar, sabendo a sua identidade de filho. Seja filho amado de Deus. Como filho, somos herdeiros, temos herança de Deus por nós. Quando as pessoas nos olham, devem ver o nosso Pai. Nosso nome deve trazer a menção do nosso Pai. Como eles olhavam para Elias e via, só o Senhor é o Deus de Israel. O nome de Elias era um nome muito forte, em tempos de adultério espiritual, de uma nação que estava envolvida em paganismo e contaminação espiritual. Esse era o nome que confrontava tudo isso. Elias era o nome da confrontação e da resposta. Então, ele declarava já na sua essência de quem era o seu Deus. Quando sabemos quem realmente somos em Deus, nada poderá tirar de nós a nossa identidade. E o resultado disso será uma vida que expressará a verdade. Isso poderá incomodar muita gente, muitas pessoas, mas você vai obedecer a Deus e colocar as coisas no lugar. Muitos poderiam ficar incomodados com a possibilidade de serem taxados desta forma. Quando ouço que Acabe chama Elias perturbador de Israel, eu sei que Acabe entendeu bem o que era isso. Em Jesus, você é filho de Deus, evidencia a sua vocação, sendo um jovem, um casal, um homem e uma mulher, que evidencia que nessa geração Deus te chamou para colocar ordem ao caos. Tudo começa com você entendendo que você é a resposta. E você entendendo que você é a resposta, você vai lutar. E você sabe que você é filho amado de Deus. E com isso você tem identidade, você tem cobertura, você tem herança, você tem força para lutar. Você tem família espiritual. Então não desista. Aqui na Igreja da Cidade estamos convencidos disso. Estamos cada vez mais falando disso para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, nossos casais, nossos homens de honra, nossas femininas, nosso diamante, todos que somos a resposta de Deus para essa geração, para esse tempo. Em segundo lugar, para que você seja um Elias desta geração e entenda que você é a resposta de Deus, reconheça o seu chamado. O chamado não é só para quem é pastor. Se você receber um chamado para ser pastor, maravilha, para ser profeta, para ser evangelista, para ser mestre, para ser discipulador, ok? Mas o chamado é para seguir Jesus, o chamado é para a vida cristã. Romanos capítulo 8, 19 diz, a natureza criada aguarda a grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda, espera, anseia, tem expectativa que os filhos de Deus se levantem e façam diferença. Você tem um chamado, eu tenho um chamado que traz uma missão de vida, um propósito de vida. É algo muito maior. Talvez a palavra perturbador, ela combine com isso. Porque se eu tenho um chamado, Deus está dizendo, ei, Carlito, venha. E aí você sai da zona de conforto e responde ao chamado. Você que está me acompanhando nesse vídeo, acredite, Deus está chamando você para sair da zona de conforto e ir em direção a Ele como um filho amado, como um servo obediente a um chamado e com os seus dons e capacidades dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, eis minhas mãos, minha mente, meu coração, meu corpo, meus pés, meu dinheiro, minha juventude, minha capacidade, meu curso, para
transformar a realidade. E isso começa onde você está. Será que estamos realmente perturbando, respondendo ao chamado ou nos acomodando? Em Atos capítulo 17, 6 e 7 diz: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram também até aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos esses estão agindo contra os decretos de César, dizendo: existe um outro rei chamado Jesus. Aquilo que começou em Jerusalém e que quando Jesus morreu na cruz, alguns pensaram: acabou? Não, estava só começando. O reboliço contagiou Jerusalém. Depois, com a descida do Espírito Santo em Pentecostes e a perseguição dos cristãos, foram para todo o Império Romano, chegaram até a região da Europa. E chegaram lá e incomodaram também. Então, que assim seja. Agora é a nossa vez, é século 21. Os que trouxeram o Evangelho até nós vamos continuar levando. Somos da geração de Elias, somos da geração de Paulo. Aqueles que perturbaram no passado, agora chegaram aqui também. E chegaram através de cada um de nós. Não somos de um evangelho pacifista, somos de um evangelho reformulador, reformador e transformador. Em Atos, os discípulos são acusados de causar transtorno no mundo. O que eram esses discípulos? A mesma unção de Elias. Acabe, chega e pergunta: você é o perturbador de Israel? E agora também falam: olha, esses perturbadores entraram na casa de Jason aqui, passado tantos séculos depois. E hoje, esse é o mesmo espírito que nos incomoda. David Livingstone, ele disse: se uma comissão dada por um rei terreno é uma honra, como pode a comissão dada pelo rei celestial ser considerada um sacrifício? Pense nisso. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Deus não te escolhe para o que você faz. Ele te escolhe pelo que você é e dá uma missão de acordo com o que Ele tem para a sua vida. Você tem honrado a Deus com seus dons, com seus talentos? Você tem usado aquilo que Ele tem colocado em suas mãos, os seus 5 pães, seus 2 peixinhos, dentro da realidade do seu bairro, da sua cidade? Você é a resposta. Você é filho de Deus e você tem um chamado. Terceiro, um Elias desta geração, ele gera uma santa insatisfação com o que está errado. Está escrito em Romanos capítulo 12, 2, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Elias era um daqueles que ainda não se tinham curvado aos deuses de Baal. Elias era um dos 7.000 que ainda restavam em Israel e que serviam ao Senhor. A Bíblia, ela fala de homens e mulheres que não desistiram. Elias é um deles. E você, nesta geração, vai desistir? Muitos deixam seguir Jesus por causa de medo, por causa de preguiça, por causa de contaminação espiritual, pelo pecado, mas que você seja resposta de Deus para esta geração. Todos que estão na contramão desse presente século serão honrados pelo Senhor. Então, não fique apenas na perspectiva de servir porque é conveniente ou porque você está acostumado com a sua vida religiosa. Não. Se você está seguindo religião que não está transformando a sua vida espiritual, você precisa dar um basta nisso. Você é a resposta. Lembre-se disso. Então, você é filho amado de Deus, você tem um chamado e você tem que ter uma insatisfação santa contra o status quo, seja da sua vida pessoal, da sua família, da sua casa, dos seus negócios, do que está na acomodação. Joga tudo isso para cima e entre nesta obediência ao chamado de uma vida revolucionária com Cristo Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Santo Espírito. Faça a diferença. Se Deus está olhando hoje e nessa cidade tem 7.000 valentes, que Ele encontre
você também como encontrou Elias. E quarto e último, um Elias desta geração é aquele que é um influenciador, é aquele que não quer ficar só na influência passiva dos outros. Então, é um agente ativo na transformação do mundo. Um agente ativo na transformação do mundo. 1 Tessalonicenses 1:8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, não somente isso, mas também por toda parte, tornando conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha só, mudar realidades. Você é a resposta. Então, como filho amado de Deus, você como um chamado do Senhor, você como ativador de mudança de realidade, vai ver vidas sendo transformadas, realidades sendo transformadas, porque você disse sim. Veja bem que coisa maravilhosa. Acabe acusou Elias de perturbar não sua família, não sua cidade, mas toda uma nação. Da mesma forma, a igreja em Tessalônica, a mesma cidade onde Paulo e Silas foram presos por estarem perturbando a cidade, começou a espalhar o evangelho de Cristo por toda a região. Somos filhos, somos chamados, somos aqueles que devem estar com o coração com uma insatisfação santa para mudar. É como uma ostra. A ostra, dentro do mar, com a água salgada, com a areia, vai entrando, ela vai irritando, e naquela irritação ela vai liberando uma resina que, com o passar do tempo, vira o quê? Uma pérola, que é uma joia. A situação de irritabilidade da ostra faz com que uma joia possa nascer. Então, que também na hora da pressão você não espane, mas você gere um foco, uma energia, um poder para mudar a realidade. Mudar a realidade de crianças que estão sendo abusadas, realidade de idosos que estão sendo abusados, de violência doméstica, de violência contra mulheres, de violência contra pessoas, violência contra o cidadão. A transformação que o mundo precisa está em você. O que você hoje fizer e reagir vai ser a resposta de legado para amanhã. Levante-se, decida influenciar e faça a diferença. Sua escola, sua faculdade, seu trabalho, sua família precisam do seu posicionamento. Uma pequena ação de um perturbador pode transformar realidades. É tempo de oração, é tempo de ação, é tempo de transformação. Grandes mudanças no mundo inteiro, se você ler a história, começou com a decisão de alguém se levantar, como Martin Luther King, pastor batista norte-americano, lá em Atlanta, que decidiu dizer não ao racismo e mudou a história de uma nação e de um país. Wilbert Wilford, na Grã-Bretanha, também decidiu fazer a diferença e dizer não para a escravidão em toda a coroa britânica. Então são decisões e escolhas, como Martim Lutero, no século XVI, lá na Alemanha, e mudou a história do cristianismo para o cristianismo reformado, e por isso eu e você estamos aqui. Na sua realidade, Deus espera a sua resposta para que você também transforme esta geração. Deus tem levantado Elias dessa geração, e eu tenho convicção que essa palavra não vai ficar em 1 e 2 Reis. Ela é uma palavra que também é viva para nós nos dias de hoje. Quem sabe você, adolescente, pode mudar a realidade dos seus pais. Quem sabe você, mulher, pode mudar a realidade do seu esposo, do seu casamento. Você, homem, pode mudar a realidade da sua família inteira. Creio que o Espírito Santo quer ardentemente levantar grandes perturbadores neste tempo. Qual é a sua resposta? Qual é a sua porção? Você vai se levantar também como um perturbador para esta geração? Muitos já estão vivendo uma diferença. Então, comece dando o primeiro passo. E o primeiro passo é você recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem tem Jesus tem tudo.
Quem tem Jesus recebe o Espírito Santo e aí recebe a capacitação para poder fazer a diferença. Você recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. E eu quero chamar você a, nesta série, estar conectado conosco. E vamos juntos a entender que somos resposta de Deus. Semana que vem, obediência, a chave para a resposta. Ousadia para ser boca de Deus. Coragem para mudar o extraordinário. Fé para crer no sobrenatural. E coração alinhado ao céu para poder fazer a diferença na terra. Então, agora que você recebeu esta palavra da fé, eu quero convidar você a orar comigo. E vamos orar de duas formas. Primeiro, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, se você ainda não recebeu, porque essa é a essência de tudo. Crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, recebê-lo no coração para que o Espírito Santo possa entrar. E depois, na sequência, quero orar, pedindo que esta fé de Elias, esse manto de unção, de força de Elias, seja sobre as nossas vidas, sobre todos que nos acompanham neste vídeo ao final desta palavra. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra. A Bíblia é viva, a fé que Elias desenvolveu neste mundo, em resposta ao teu chamado, ela continua viva. Obrigado, Senhor, porque a decisão de Elias fez com que aqueles profetas que estavam profanando Israel fossem exterminados. E a fé no Deus único de Israel floresceu no norte de Israel naquela ocasião. Obrigado pelo sim de Elias, porque ele foi encontrado fiel. E agora, ó Deus, todos que nos acompanham neste momento final, que haja um quebrantamento no coração. Nós estamos aqui para dizer perdão pelos nossos pecados. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo venha fazer morada em nós. Que cada um que está acompanhando esse vídeo agora, esta palavra, possa estar com o coração quebrantado, arrependido e tenha Jesus como Salvador e Senhor. Aonde cada um estiver, que o Senhor os alcance. E recebemos agora, Senhor, a fé de Elias. Recebemos, ó Deus, esse empoderamento profético para na nossa cidade, na nossa nação, fazermos diferença. Obrigado por cada um que ouviu essa mensagem e entendeu que é a resposta do Senhor. Pai, abençoe cada um, que em nome de Jesus, cada um entenda que é filho amado do Senhor, cada um entenda que é chamado pelo Senhor, cada um entenda que vive com uma insatisfação santa contra o status quo e que cada um é ativador de promessa, reformador, restaurador, avivalista de realidades. Que este manto de Elias, esse espírito de Elias, de perturbador de Israel, seja, ó Deus, também sobre nós, para perturbarmos o mal, confrontarmos realidade no dia de hoje e transformarmos vidas, famílias, empresas, cidades, nação inteira para a glória do Senhor. Venha sobre nós esse espírito de inquietação e de transformação. Assim nós oramos, pelo poder do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. E semana que vem, mais uma mensagem da série Você é a Resposta.